Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 8, versículos 14 a 17. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 34. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 41. A cura da sogra de Pedro. Muitas outras curas. Saindo Jesus da sinagoga, encaminhou-se diretamente para a casa de Pedro em companhia de Tiago e João. E como a sogra de Pedro estivesse de cama com febre, logo lhe falaram a respeito dela. E Jesus, inclinando-se sobre a doente, tocou-lhe a mão, e a febre a deixou imediatamente, levantando-se a enferma e se pondo a servi-los. Ao pôr do sol, trouxeram-lhe grande número de endemoninhados, dos quais expulsava os maus espíritos com a sua palavra, bem como curava os enfermos, pondo as mãos sobre cada um deles. E como de muitos saíam demônios bradando: Tu és o Filho de Deus? Jesus os repreendia e não lhes permitia que falassem, porque sabiam ser ele o Cristo. Cumpria-se assim o que dissera o profeta Isaías: Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Número 115. São sempre doenças e enfermidades físicas a curar, subjugações, tanto corporais como corporais e morais, a fazer cessar. E os meios empregados, quer para a cura das moléstias, quer para a libertação dos subjugados, são sempre os mesmos, para a edificação dos incrédulos. Sim, tanto a cura da sogra de Pedro, como as dos outros doentes que se apresentaram ao pôr do sol, todas se operaram pelo mesmo processo, pela ação magnética. Aproximando-se da sogra de Pedro, Jesus lhe tomou da mão e a sua vontade imprimiu a esse contato magnético a força necessária para determinar o desaparecimento da moléstia. Não acrediteis que Jesus precisasse usar e usasse para obter cada uma das curas que operou de fluidos diferentes, especialmente apropriados a cada moléstia. Não, os fluidos mais ou menos se assemelham, fluidos purificadores e regeneradores, quando se trata de um organismo vital viciado. Fluidos fortificantes, quando se trate de restabelecer a ação dos músculos, dos nervos, do mecanismo. Tais são os 2 princípios fundamentais dos fluidos. Jesus aplicava o remédio adequado ao mal, qualquer que fosse a sua natureza. Não concluais, porém, que o magnetizador, por não ter consciência nem conhecimento daqueles fluidos e dos efeitos que devam produzir, se acha impossibilitado de obrar com segurança do ponto de vista da cura, na medida da sua elevação, da sua pureza, das suas faculdades magnéticas, uma vez que tenha fé e o impulsione a vontade de fazer o bem. Não, pelo seu próprio poder vital, ele atrai os fluidos, mas nunca atua sozinho. Os espíritos protetores da humanidade que o assistem
escolhem os fluidos e os dispõem para que produzam o desejado efeito, dentro dos limites do que é permitido. Ajudam a boa vontade do operador conformemente aos desígnios do mestre. Pelo que respeita às curas morais, que operou afastando dos subjugados os espíritos obsessores, fazendo assim cessar a subjugação, Jesus, como já o explicamos, expulsava os maus espíritos pelo poder superior a que os espíritos inferiores não podem resistir quando é posto em ação. Ele não permitia que os obsessores dissessem que o conheciam, que sabiam ser o Cristo quem os expulsava, porque cada coisa tinha de vir a seu tempo. Se o mestre fora reconhecido mais cedo, os fariseus, os escribas, os príncipes da igreja teriam começado prematuramente a persegui-lo. Não esqueçais que ele tinha a presciência dos acontecimentos, que os espíritos inferiores eram ignorantes, que, portanto, lhe cumpria dar-lhes ordens conformes ao fim a que desejava chegar. Jesus não se mostrava aos maus espíritos, aos obsessores, na glória que cerca o Santo de Deus, o Senhor e Mestre do vosso planeta e da sua humanidade. Mostrava-lhes apenas, já o dissemos, seu espírito, mas a força da sua vontade bastava para lhes demonstrar o seu imenso poder. Quando, ao se afastarem, bradavam pela boca dos subjugados, então médiuns falantes: "És o Filho de Deus!" Os obsessores reconheciam nele os sinais característicos dos espíritos superiores, e estes, como todos nós e vós, são filhos do Onipotente, filhos do Altíssimo. Chamando-lhe Filho de Deus, não lhe davam dessa filiação título diverso do que Jesus se atribuía diante dos homens, quando os tratava por meus irmãos, quando lhes ensinava a dizer, referindo-se ao Senhor Deus, nosso Pai. Os que se apoiam nestas palavras bem sabem quanto é frágil o apoio, tanto que só a tremer descansam nele a mão, não havendo um só que creia firmemente no princípio que apresentam como artigo de fé. Jesus, pela sua vida humana aparente e pelo desempenho da sua missão terrena, tendo uma e outra por objeto ensinar e exemplificar, deu cumprimento a estas palavras do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Desceu ao meio dos homens para lhes ensinar a sofrer a fim de se regenerarem. Curou os males que encontrou no seu caminho e unicamente a título de lição e de exemplo suportou, aos olhos dos homens, os males de que se carregara. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.